Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Olá, meu nome é Andressa Souza e hoje nós estamos dando continuidade à série de entrevistas sobre os impactos da inteligência artificial. Desde maio de 2023, o quadro Diálogo traz pesquisadores da casa para discutir a aplicação das tecnologias generativas em diversos campos. A série já abordou as áreas de educação, pesquisa e inovação, relações de trabalho, negócios, artes, prática esportiva e avaliação física, saúde e ensino de idiomas. Todos os episódios também estão disponíveis no canal do YouTube da TV IFCE. Hoje nós vamos abordar os impactos da inteligência artificial na agropecuária. Aqui conosco está o professor Renato William Rodrigues de Souza, que é tecnólogo em mecatrônica industrial pelo IFCE e em redes de computadores pela Estácio de Sá, tendo concluído também o bacharelado em sistemas de informação. Ele é especialista em engenharia de sistemas e mestre em computação aplicada pela UES, além de doutor em informática pela Unifor. Atualmente, o professor Renato é pesquisador do IFCE no campus de Boa Viagem e tem experiência na área de computação com ênfase em redes de computadores e processamento de imagens. Professor Renato, seja muito bem-vindo ao IFCE no Ar. Hoje a gente vai continuar nossa série de entrevistas, dessa vez na área de produção agropecuária. No final de setembro, o professor Renato esteve no Futura Trends, que foi um evento de tecnologia e inovação que aconteceu aqui em Fortaleza. Lá você mostrou o Centro de Inovação e Difusão de Tecnologias para o Semiárido, o CIDITES, que é uma parceria do IFCE com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Conta um pouco para a gente sobre o projeto da BioWeb e a aplicação da inteligência artificial na apicultura. Como nasceu essa ideia e em que etapa de desenvolvimento está esse projeto atualmente? Pronto. O projeto BioWeb partiu da ideia, aliás, de uma demanda dos zootecnistas do campus Boa Viagem, né? Um curso de agropecuária, zootecnia, e eles têm algumas demandas relativas ao melhoramento da produção apícola. Então, eu estava recém-formado do doutorado, né? Então, eu resolvi aplicar o que eu tinha desenvolvido lá numa área específica, né? Eu criei uma aplicabilidade para aquilo. Então, me encantei pela área da produção apícola, pelo que o pessoal chegava com a gente de demanda, e também me levaram a campo. Eu conheci alguns apicultores, vi o quanto eles amam aquilo e o quanto eles se interessam em estar aplicando técnicas diferentes, né? Para aumentar a sua produção, né? E daí a gente começou a publicar, participar de editais de pesquisa. E a gente foi contemplado, um da FUNCAP, outros do CIDITES, né, outros pela própria PRPI. E começamos a montar uma equipe, onde a ideia principal é automatizar esse processo. Não só automatizar, mas também criar um conjunto de dados para depois aplicar em modelos computacionais de inteligência artificial. Mas esses modelos computacionais de inteligência artificial, eles vão ser aplicados com que função? Você tinha me falado antes também que tinha um propósito de monitorar o bem-estar das abelhas. Como é que essa tecnologia consegue se integrar na prática com a natureza mesmo, né? Com os animais? Certo. A ideia principal é o seguinte, né? Pensando na arquitetura do sistema, eu teria as caixas de abelha, né, estariam no campo. Lá elas seriam, vou dizer assim, equipadas com sensores e alguns sensores de peso, sensores de umidade, temperatura. E esses sensores esses dados obtidos de lá iriam ser transmitidos para uma plataforma onde estaria esses dados. E daí com esses dados eu uso até um termo assim, eu vou espremer esses dados a fim deles me darem algum tipo de predição, né? Que pode ser como você citou, a saúde, o bem-estar das abelhas, qual é o período correto de colher o mel, né? Sabendo que qualquer interrupção lá na caixa, elas vão passar de 24 a 48 horas para voltar ao normal da produção. Então, essa é a principal ideia, né?
E os apicultores sempre me perguntam, mas isso aí vai servir do que para mim? Porque além da parte da pesquisa, por eu ter um sistema, vamos dizer assim, que vai enviar dados, eu também posso, que a principal preocupação dos apicultores também é com o roubo. Então esse sistema também vai ter algumas alternativas lá de avisar se as caixas está acontecendo alguma coisa na caixa, como por exemplo o roubo, né? Que eles se preocupam muito também. Tipo um sistema de alarme Um integrado alarme. dentro das caixas. Porque cada apicultor que é cadastrado na rota, ele vai receber um login e senha, vai ver toda a sua produção diária, ver como é que está o bem-estar das abelhas e ver também se teve alguma alteração. Até mesmo se uma caixa de uma abelha caiu. Ele vai receber essa informação e ele tem como agir lá de forma instantânea, né? No campo. Porque essa conexão é realmente em tempo real. Em tempo real. Porque às vezes também a gente fica com coisa, vai mais para o campo, será que, como é que a conexão de internet consegue estar realmente integrada em tempo real para dar essas notificações para os apicultores, né? O CIDITES, né, o Centro de Inovação e Difusão de Tecnologias para o Semiárido, também está trabalhando no desenvolvimento de uma aplicação de inteligência artificial para pesar o gado no próprio pasto. Como surgiu essa demanda e também por que é importante para o criador monitorar o peso do animal ainda dentro do pasto. Essa preocupação também se aplica a outros animais de criação? Pronto. A parceria que existe entre o CIDITES e o Instituto Federal e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tende a gente desenvolver ferramentas para atender as rotas da integração nacional que tem no Ceará, que é a rota do leite, a rota do cordeiro, a rota da fruticultura e a da apicultura, além da economia circular e a que a gente interage mais, que é a da TIC, né? Que é a Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, os projetos são desenvolvidos para atender essas rotas. A gente começou iniciando falando sobre a rota da apicultura, só que tem as demandas das outras rotas, né? Essa demanda de pesar o gado é uma demanda já que foi levantada também. Aí tem outra equipe que está trabalhando com isso, né? Que a gente está instalando algumas câmeras e hoje o projeto está inicialmente em desenvolvimento, onde a gente está primeiro elaborando um dataset do gado, né? Que ele vai passando, a gente vai filmando, para depois a gente montar um modelo e, através só da imagem, a gente tanto pesar como também contar o gado, né? Porque é interessante que todo dia se tenha a contagem do gado para saber se o gado saiu para outra roça, foi roubado também, está aviado, né? Mas ainda está em etapa de... Todos eles estão em desenvolvimento ainda, né? Mas aqui é muito também para a gente entender como é que vocês, ainda em etapa inicial, etapa de desenvolvimento, como é que vocês já estão direcionando os projetos de tecnologia para diferentes ramos da agropecuária. Só para deixar mais claro para quem está ouvindo, se não for assim, especialista, né, já não for familiarizado com esse termo, dataset é um conjunto de dados, é como se fosse um banco de dados que vocês vão formando para depois processar. Isso. Na verdade, eu digo que a gente está montando um conjunto de dados para ensinar a máquina a aprender, né, com aqueles dados. Por isso que uma das sub-áreas da inteligência artificial é aprendizado de máquina. Então, a gente pega uma massa de dados, quanto maior essa massa, melhor vai ser para o aprendizado. Treino aquele algoritmo com aquela massa de dados para depois testar. E o teste ele vai me dar uma acurácia, né? Pode ir de 0 a 100, né? De acerto. Então, esse projeto especificamente, ele é para atender a rota do cordeiro e do leite também? Isso, cordeiro e do leite. Você me perguntou outros animais. Então, tanto eu posso pesar o gado, né? Que é a principal demanda, principalmente de grandes produtores que têm centenas de animais, como também de pequenos ruminantes, né? Que assim são, que atende a rota do cordeiro, né? Aí entra ovinos e caprinos. O CIDITES atualmente está trabalhando mais com foco em pequenos produtores, assim, mais de agricultura familiar, ou está se expandindo realmente para grandes produtores? Lá no Campus Boa Viagem a gente recebe visita
de todos os níveis, desde pequenos produtores, que em sua maioria é o que a gente tem no sertão, como também de setores vamos dizer assim, do agro que realmente produz e vende, né? Mas também a grande maioria da parte mais de pequenos produtores, pessoal ali do sertão mesmo. É uma coisa importante da gente destacar também, para não ficar tão mistificado de que esse tipo de tecnologia só comporta para quem tem mais alcance, para quem tem mais dinheiro para investir em equipamento e tudo mais. Então, assim, o pequeno e o médio produtor também vão conseguir aplicar essas tecnologias na própria realidade, né? Para não ficar uma coisa assim, isso aí está sendo desenvolvido, mas não compete ao nosso nível de produção. Né? Por exemplo, quando eu falo de apicultura, eu estou falando de pequeno produtor, porque quem faz isso é pequeno produtor. Aí tem um atravessador que recolhe todo aquele mel, né? Mas a rota do mel atende aos pequenos produtores. E o CIDITES, né, também atuando nessas diferentes rotas, no campus de Iguatu está trabalhando com tecnologias de produtos e processos voltados para a cadeia produtiva da fruticultura. Você pode falar um pouco mais sobre o projeto de automatização e otimização do reconhecimento de maturação das frutas, especial de bananas, que eu acredito que é o que está sendo focado lá. Quais são as aplicações tecnológicas, né, que estão sendo utilizadas e qual a importância de incluir essas ferramentas para auxiliar no trabalho humano? Pronto. Lá no campus, o CIDITES atua em 4 campos hoje, né, do Instituto Federal, que é Boa Viagem, Itauá, Crateús e Iguatu. Cada um tem uma rota específica que ele dá, daquelas que eu citei, ele cuida. Então, Iguatu é forte na fruticultura, principalmente no cultivo, né, de banana. Aí lá tem um projeto, que é um projeto coordenado pelo professor Emanuel Diego, que utiliza processamento digital de imagens e inteligência artificial para ver o ponto ideal de maturação da banana. A ideia é o quê? Também fazer um conjunto de dados. A partir desse conjunto de dados, alimentar um algoritmo para que ele aprenda, né, a saber o ponto ideal. Ou seja, a ideia lá é o seguinte: eu pego um celular, aponto aqui para a banana, aí já vai me dizer se ela está no ponto ideal ou não de maturação, de colheita e venda, né? Mas aí esse ainda vai ser uma coisa de que o próprio produtor precisa ir lá e checar cada uma das plantas, se está realmente no ponto, ou é algo que vai ser também desenvolvido um sistema que consiga alertar em maior quantidade? Porque assim, tudo depende de uma infraestrutura, né? Por exemplo, eu posso ter uma arquitetura montada dentro de um sítio, só que são muitos hectares, né? Aí isso vai, a não ser que passe um carrinho que tem uma câmera, vá passando, filmando aquelas bananas e de lá vai dizendo, tantos hectares já estão prontos para colheita, já está no ponto ideal de maturação, já pode ser colhido, né? Poderia ser assim. São soluções que vão ser propostas no decorrer, né? Hoje ainda está em desenvolvimento, nesse conjunto de dados, os ajustes de um algoritmo, né? A gente geralmente pega esses algoritmos e começamos a fazer ajustes, né, para aquela aplicação específica. Mas só para ter uma ideia também de o quanto que esse projeto consegue escalonar, né? Porque toda vez que a gente pensa em produção agrícola, em agropecuária, a gente vai pensando em pequenas, médias e grandes, enormes escalas, né? Então, como que pode evoluir de uma pessoa com um salário indo de planta em planta até para grandes hectares de produção, como é que essa tecnologia conseguiria também ser aplicada só mudando um pouco a escala, né? Que seria o mesmo algoritmo, a mesma base de tecnologia que consegue ser aplicada em diversas escalas. Aqui a gente já tratou dos projetos voltados para a apicultura, da pecuária, da fruticultura. E quanto à agricultura em si, quais são as aplicações tecnológicas, especialmente as que envolvem as ferramentas de inteligência artificial, que estão sendo pensadas pelos CIDITES para ajudar a otimizar e desenvolver esse setor? Acho que em algum ponto a gente tinha conversado sobre algum projeto com hidroponia. Isso. Lá no Campo Boa Viagem tem algumas unidades de referência
de hidroponia. Esse projeto é encabeçado lá, coordenado pelo professor Ricardo Andrade, que ele é agrônomo. Ele entra com essa parte da expertise que ele tem do desenvolvimento da hidroponia, da planta, e a gente entra com a automatização. Da mesma forma, similar como a gente está fazendo na apicultura, automatizando as caixas, a gente está automatizando o processo de irrigação e alimentação das plantas da hidroponia, né? Sabendo que todo o processo não tem solo, é apenas uma solução nutritiva. Então, a gente tem esse sistema, né, em desenvolvimento também, já tem alguns protótipos feitos, onde o sistema é todo automatizado, automático, né? Ou seja, a bomba que liga de 15 em 15 minutos é ligada pelo sistema, os dados meteorológicos são colhidos também, porque às vezes o tempo de 15 em 15 minutos não é ideal, principalmente nesse período onde a incidência solar aumenta. Então, de acordo com os dados que são colhidos dos sensores, a gente diminui o tempo. E todos esses dados, a gente também está montando um conjunto de dados com esses dados, tanto da planta como das condições climáticas. Aí vamos montar também um dataset com isso, um conjunto de dados, para depois esse sistema estar pensando sozinho, não precisa eu ir lá fazer o ajuste. Através dos parâmetros de entrada que ele vai ter e do conhecimento que ele vai obter desses dados, ele vai operar. A gente pensa que ele vai operar sozinho, né? Esse é o objetivo. Só para também esclarecer uma questão que eu tenho, quando vocês falam assim, de aprendizado de máquina, de ensinar a máquina a pensar por si só a partir desse conjunto de dados, nessa etapa inicial ainda é muita ação do especialista humano, por exemplo, o professor Ricardo, que tem uma especialidade na área de agronomia. É ele que está com a especialidade dele, com o conhecimento dele, estabelecendo esses parâmetros para a máquina. Sim. De que nesse determinado ponto você toma essa atitude. Então, a partir desse padrão de repetição, é que a partir daí a máquina vai tomar as próprias decisões no futuro. Isso, eu preciso do conhecimento dele tanto nessa parte inicial, onde ele vai dizer quais são os parâmetros ideais, qual é a quantidade de solução nutritiva que tem que colocar na água, qual é o momento ideal, para depois isso estar automatizado. Mas também preciso dele, quando eu tiver essa massa de dados, mas não só dele, mas todos os especialistas da apicultura, do leite, do cordeiro, da fruticultura, para rotular. Por exemplo, o da banana, eu preciso de um especialista para dizer, ele vai comparar imagens, né? Essa imagem aqui está madura, essa aqui não está. Então eu tenho que rotular também essa base de dados. E para isso eu preciso de um conhecimento especialista, né, da área. É aquela coisa de quando a gente está na internet e aparece para provar que você não é um robô, que você tem que dizer isso aqui é um semáforo, isso aqui é um barco, isso aqui é para a gente também entender. É por isso que determinados sites pedem que você identifique, você está ajudando uma máquina a aprender. Professor Renato, por fim, a gente conversou só aqui sobre várias aplicações de tecnologias para o ramo da agropecuária. O CIDITES, em Boa Viagem, também tem outros projetos em desenvolvimento e que todos eles estão voltados para os produtores rurais, né? Tem um sistema de análise econômica, tem uma estação meteorológica e tem um sistema de e-commerce. Qual a importância para os produtores, né? A gente também já tinha conversado um pouco sobre isso, mas principalmente esses de pequeno porte, até de agricultura familiar, de assentamentos. Qual a importância para esses produtores de aplicarem essas tecnologias? Esses projetos de inovação, eles conseguem ser acessíveis a esses produtores que podem ter um orçamento mais limitado, até um orçamento que é mais variado de acordo com o ano, né? De acordo com as próprias condições. A gente está passando por um momento, por exemplo, de uma onda de calor que veio de certa forma súbita e que com certeza interferiu até mesmo na coleta desses dados, né? Sim. Então, dá para fazer a inclusão tecnológica de fácil acesso a esses produtores rurais locais? Pronto. Além desses que você falou, que é um e-commerce, tem os dados da estação meteorológica, né? E o objetivo lá é colocar em cada um desses 4 campos
uma estação meteorológica dessa, ela tem que fornecer dados para quem produz ali, porque, como você falou dessa onda de calor, nos impacta também o meio ambiente, as plantas. Então, por exemplo, eu faço um tipo de irrigação no inverno, que está mais frio. Eu sei o horário de ligar, se o horário de desligar. Com esses dados da estação meteorológica, eu vou saber o quanto a planta está perdendo de água, né? Posso prever ali também o melhor horário para irrigação, para o manejo em si da produção. Esses dados vão ser disponibilizados para os produtores da rota. Como eu disse, em suma, sua maioria são pequenos agricultores. Tem um e-commerce também, que a ideia aí é que os pequenos produtores que vendem em feiras livres, eles coloquem também seus produtos lá, a fim de evitar o atravessador. Por exemplo, a pessoa que produz mel, ela pode pôr lá os produtos dela. Tem o pessoal que produz queijo, ricota, que tem lá também uma incubadora de empresa. São 7 empresas incubadas lá, e alunos e ex-alunos. Então, lá vai ter uma ferramenta para ele estar vendendo diretamente ao pessoal. E tem um sistema, eu não me lembro o nome, você comentou aí, que é o Sistema de Análise Econômica. Pronto, análise econômica, né? É saber se sua produção está te dando lucro ou não. Então, esse sistema foi desenvolvido lá pelo professor Igor, que é o coordenador do CIDITS. Ele trabalhava em planilhas com isso. Foi parte do trabalho de doutorado dele. Aí o professor Gabriel, que é outro membro do CIDITS, pegou esses dados, essa planilha que tinha lá e colocou no sistema. Então você vai lá, coloca os dados da sua propriedade e vai dizer se está lhe dando lucro ou não, né? Além de outros. Tem os aplicativos que estão em desenvolvimento e não estão lá na plataforma CIDITS, que é como, por exemplo, de nutrição animal. Você diz o tipo de animal, o tipo de pasto que você produz, você coloca esses dados lá e vai dizer o tanto que tem que melhorar para deixar a alimentação mais nutritiva para o animal, né? Como outros, são vários projetos que tem lá. Tem um que é para escrituração zootécnica. Escrituração zootécnica é um registro do animal. É o dia que ele se vacinou, é como se fosse nossa carteirinha de vacinação, né? Do SUS. É o dia que ele se vacinou, o dia que ele tomou remédio para verminose, o dia que ele pesou, né? Pequenos ruminantes são pesados periodicamente. E esses aplicativos vão ser disponibilizados para os pequenos agricultores, né? E a gente, vendo que alguns têm dificuldade até na hora de escrever, a gente já desenvolve eles com uma certa acessibilidade para esse público, né? Como, por exemplo, trocando, em vez de ele digitar, ele falar. A gente transcreve isso da mesma forma para o algoritmo. Pois, professor Renato, muitíssimo obrigada por ter topado participar de mais essa edição da nossa série de entrevistas sobre os impactos da inteligência artificial, especialmente agora que a gente está trazendo esse tópico também aliado à divulgação desse centro, que é uma parceria de 4 campos do IFCE com o Ministério do Desenvolvimento Regional. É uma iniciativa de pesquisa e inovação tecnológica que está contribuindo para o desenvolvimento de 4 regiões, né, do Ceará. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço por estar aqui, né, contribuindo também com a divulgação do CIDITS, né, desse projeto que eu estou participando desde setembro, outubro do ano passado, que foi quando eu cheguei no campus Boa Viagem. E eu vejo o quanto isso contribui com a região, né? Uma região carente principalmente de assistência técnica, de cursos, né? Que o CIDITS também não é só pesquisa, né? É também extensão. A gente oferece também muitos cursos de extensão. E a gente vê o pessoal muito participativo, né? Existem cursos que a gente coloca 20 vagas, quando o curso vai ver tem 30, 40, né? Então, o pessoal, por mais que seja lá no campo, eles estão interessados também em ter essa assistência, esse contato com novas tecnologias que estão sendo ofertadas